Olá, argonautas do nosso canal. Faz um tempinho que eu queria gravar esse vídeo aqui para poder relacioná-lo à questão do conflito na Palestina. Só que aqui no nosso canal, no nosso perfil, a gente fala o seguinte, né? Quando a gente quer aprofundar uma temática, a gente não faz que nem os outros que vão falar de coisas que não estudaram, a gente vai estudar e tal. E eu tinha um livro que eu ainda não tinha lido aqui, que é O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Então, eu percebi que eu precisava ler esse livro aqui para poder gravar esse vídeo, para ter maior substância aqui do que a gente está falando, né? Marcadinho aqui, ó, né? Tô lendo e tal, estudando. E aconteceu um outro fato aqui, que foi uma prova que meu filho fez na escola, que me motivou para que nós pudéssemos gravar ainda mais rápido aqui esse vídeo. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que o pior argumento que você pode dar para uma pessoa quando você quer, talvez, convencê-la de algo racional, é você dar um argumento religioso, porque o argumento religioso, a pessoa pode até se convencer do argumento, mas o próprio fato do convencido e daquele que convenceu, isso não faz do argumento algo verdadeiro. Porque, veja bem, o Messias é Jesus, diz os cristãos, né? Não, o Messias é Maomé, diz os muçulmanos. E os judeus dizem assim, não, a gente ainda está aguardando o Messias. Aí eu te pergunto, quem é que está certo? Entende? Então, por quê? Porque estamos discutindo uma coisa, nesse caso, que se baseia na fé. Ou você acredita ou você não acredita. E as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Percebe? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É diferente de eu dizer assim para você. Olha, tá chovendo lá fora. Se realmente estiver chovendo e a pessoa negar que tá chovendo, aí, meu amigo, é caso de psiquiatria, entende? Porque se tá chovendo, tá ali, eu ponho a mão, tá molhando, eu ponho um balde, tá enchendo, se você vê uma evidência concreta do fato, né? Por isso que a ciência ela se baseia na evidência, não naquilo que eu acho mais conveniente acreditar, pelo menos na maioria das vezes. Porque é nisso que a ciência vai se aportar para poder acreditar ou não, afirmar ou não em algo. Não é apenas acreditar, é provar. Então o que acontece? Já com a religião, com o conhecimento religioso, ele vai da crença, ou seja, você acredita ou você não acredita. Assim, não é à toa que você tem mais de 1 bilhão de pessoas que são hindus, mais outro bilhão que são muçulmanos, quer dizer, você tem pessoas que não acreditam que Jesus é o Messias. Os cristãos não acreditam que Maomé é o Messias, nem que Allah é o Deus, que o Deus é o Yahvé e tal, e por aí vai. Então, entende? Aí quem vai dizer quem tá certo ou quem tá errado? Percebe? Então, bem, é muito importante a gente entender isso, porque pra gente saber lidar, inclusive, com as fontes históricas. O fato de uma informação, né? Depois eu vou gravar um vídeo mais especificamente falando sobre fontes históricas. O fato de uma informação estar num livro dito como sagrado, o fato de uma informação estar num monumento no Egito Antigo ou da Grécia, aquilo não é a verdade em si. Porque aquele monumento, aquele livro, aquele artefato foi feito dentro de um contexto. Ele diz algo acerca de um contexto, ele foi produzido por alguém que tem uma intencionalidade naquilo ali. Então nós não podemos jamais pegar a fonte histórica e tratá-la como se fosse uma verdade absoluta. Aí entra o papel do historiador e da historiografia, que é fazer a crítica sobre a fonte histórica, percebe? O meu filho fez uma prova de história aqui recentemente e uma das questões tá assim: Moisés liderou os israelitas em sua fuga do Egito através da região desértica do Monte Sinai, onde Deus revelou-se e lhes ofereceu uma aliança. Eles deveriam seguir sua Torá, lei, instrução, e em troca seria seu Deus e lhes daria a terra de Canaã. Esse fato ficou conhecido como bichinho acertou aqui, botou Êxodo aqui. Então, gente, isso aqui é uma ficção. Isso aqui é uma mitologia. O Êxodo nunca existiu, historicamente falando. Percebe? Então, inclusive, só para você ter ideia, né, isso aqui mostra para nós como, digamos, a perspectiva religiosa, ela entra, inclusive nas escolas, assambarcando o sentido científico das coisas. E isso acontece muito na história também. Porque eu estava lendo aqui o livro de história dele, só há um termo aqui que leva a algum tipo de criticidade sobre esse fato, né? Aqui nesse livro aqui, né, História, 6º ano, da editora Saraiva, do Ronaldo Weinfans, né? Na página 75 ele diz, segundo a narrativa bíblica, né? Então esse é o único teor aqui no capítulo que ele coloca isso como uma hipótese, né?
Porque na realidade isso é uma mitologia. Inclusive, se a gente for lá para o Pentateuco, Moisés nunca escreveu o Pentateuco. Vou dar 2 exemplos para vocês, veja bem. Inclusive isso aí está resolvido há muito tempo. Né? Se você pegar, por exemplo, o Spinoza, o filósofo Spinoza, né? Ele escreveu no seu tratado teológico político, não tá aqui o tratado teológico político, aqui tem outras obras, né? Eu vou comprar ainda, eu li em PDF, o tratado teológico político. Lá ele coloca, né, que a possibilidade de Moisés não ter escrito o Pentateuco. Então, se você for lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis 12, versículos 6 a 7, lá diz assim: naquele tempo os cananeus habitavam a terra. Ora, quando ele fala naquele tempo os cananeus habitavam a terra, na época de Moisés havia cananeus. Então não é Moisés que pode estar escrevendo, se ele diz naquela época os cananeus habitavam a terra. Vou dar um segundo exemplo para você pesquisar depois. Se você pegar Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, e tem vários versículos desses, tá? Vários versículos desses. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Lá diz assim: e estas palavras foram ditas por Moisés para além do Jordão. Ora, então não é Moisés que está escrevendo. Se ele diz, e estas palavras foram ditas por Moisés, não é Moisés que está escrevendo. É como se eu estivesse escrevendo e dissesse assim: olha, essas palavras foram ditas por Demétrio. Ora, então não faz sentido, entende? Como é que, se eu que estou escrevendo o texto, se eu sou o autor do texto, como é que eu vou dizer que o Demétrio escreveu? Então, só nesses 2 exemplos aí, a gente vê que o caráter de Moisés é um caráter simbólico, mitológico, de uma narrativa que foi construída com o passar do tempo entre o povo hebreu. Se você pegar, por exemplo, aí, isso aqui eu estudei aqui no Freud, Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Se você vê o sentido da palavra Moisés, inclusive, ela tem uma origem egípcia. Tem uma origem egípcia, que significa Mosh, né? Moisés vem de Mosh. E esse Mosh, se você pegar o termo Mose, significa filho, né? Que depois foi acrescentado o S ao final, né? Por uma tradução grega. Você acrescenta o S e ficou Moisés, numa tradução grega, tá certo? A partir do hebraico. Então esse Mose, se você pegar, por exemplo, Tutmose, né? Você tem Tutmes. Se você tem Ramose, você tem Ramsés. Então, Mose, filho Tutmes, Tutmose, filho de Tut, Ramose, filho de Ra. Então esse Mose é um termo que refere-se a filho, né? Então o que acontece? Na realidade, tudo está dentro de um contexto, inclusive muito ligado à cultura egípcia, né? Porque naquela época ali do Médio Império, né, 1700, 1800, 1700, 1600 a.C., o Egito tinha chegado a uma extensão enorme do seu império que alcançava até o Canaã. Então, a terra de Canaã, ela era dominada, né, culturalmente, dominada politicamente, não militarmente constantemente, certo? Mas havia uma inserção da política egípcia lá na terra de Canaã. Então, se você pegar Canaã, por exemplo, na época, né? Se você vê aí o mapa de Canaã, você vai ver que você tem Israel ao norte, né, que inclusive é cananeu, e você vê os abramitas ao sul, que também são cananeus. Tanto no norte, Israel não conheceu Yahvé, o que eles chamam por Jeová depois, né? Eles adoravam a um deus chamado El, que inclusive é daí que vem Israel. El era o Deus supremo, criador do universo, para os israelitas que eram politeístas. Inclusive, El é pai de Baal. Percebe? El é pai de Baal. Então havia, aliás, no mundo antigo como um todo, o que predominava era o politeísmo. O monoteísmo judaico, ele só vai aparecer pós-exílio babilônico, né? E ao sul você tem os abramitas, né, que adoravam El Shaddai e também não conheceram Yahvé. Não conheceram Yahvé. Inclusive, os abramitas, dos quais eles fazem uma referência a Abraão, né? Abraão, que seria um dos patriarcas, né? Abraão, como pessoa, nunca existiu. Abraão se refere, certo? Esse termo Ab-Haran, esse termo Ab significa pai. Então, Abraão, Ab-Haran, pai dos Haran,
que segundo a tradição, quando a gente fala tradição, não quer dizer que isso aconteceu de forma histórica de fato. Percebe? Então, Abraham, pai dos Haram, que era um dos povos dos quais, né, se liga a esse patriarcado de Abraão. Né? Então, o que acontece? Também não conheceu, né, Yahvé. Ora, e é um povo que vai chegar ali no sul de Canaã, da terra de Canaã, e vai habitar ali, certo? A terra de Canaã. Você vai encontrar isso aí num livro do Mário Liverani, na página 52, né, Para Além da Bíblia. Você vai encontrar isso aí nessa obra, percebe? Então o que acontece? Você vai ter uma confluência que vai sendo montada, certo? Na Bíblia, na realidade, mas para representar um contexto histórico-político específico daquela época. Está dentro de um contexto de lutas sociais e políticas daquela época, do quais os personagens Moisés representam circunstâncias sociais e políticas. Abraão representa uma circunstância social e política de um determinado povo, e não a pessoa em si. Se você for ler o texto bíblico como se fosse uma biografia, você tá perdido, meu amigo. Mas você tá perdido mesmo, sabe? Porque ele não é uma biografia. Aliás, a Bíblia não foi escrita para ser lida, né? Não foi escrita para ser lida. Ela foi escrita para lerem para alguém. Alguém ler para uma multidão que era analfabeta. Não sabia ler nem escrever. Né? Bem, então o que acontece? Em algum momento, entre o século XI e o século IX, chega aí por meio de judaítas, da tribo de Judá, chega ali, que é uma tribo árabe, tá? É uma tribo árabe, chega aí ao sul de Canaã e leva um deus, um culto a um deus único que é Yahvé. Então o monoteísmo, o suposto monoteísmo chega aí e se espalha de certa forma, né, por alguns outros povos, amalequitas, edomitas, né, recabitas, judaítas, daí que vem judeu. Percebe? Então, que eram povos pré-árabes. Então, esse culto a Yahvé que não existia em toda Canaã, nem em Israel e nem entre os abramitas, que eram politeístas, chega aí nessa circunstância. Né? É como se, e como é que o monoteísmo vai se impor aí? Aí entra aquela velha questão de lutas políticas que você vai, digamos, se você pegar aquele exemplo do Akenaton, que vai tentar substituir o culto a Amon e outros deuses por Aton, deus único, aí você vai entender um pouco dessa ligação de como esse monoteísmo vai começar a se fundir, inclusive por uma ligação com a cultura egípcia, dos quais, né, os povos, né, hebreus vão ser influenciados porque estavam sob o domínio da cultura egípcia, sob o domínio político do Egito. Percebe? Então, ora, o que eu quero dizer, né, com isso? Que, na realidade, se você perceber, a origem, né, de Israel, que talvez muitos israelitas nem sabem, né, tá baseado nisso. Que vem de um politeísmo. Né? Inclusive Yahvé, né, Asherá, Baal, Anat, eram deuses que eram adorados ali, entre aqueles povos. Inclusive Asherá era a esposa de Yahvé. Então, se você perceber, né, o politeísmo é o que, digamos, predomina entre esses povos. E o monoteísmo vai se colocando como uma forma de dominação política. Você vai encontrar isso aqui, a Bíblia não tinha razão, do Israel Finkelstein e do Neil Silberman, onde eles falam que isso vai representar lutas políticas por poder e de imposição, né, de um poder único. E isso vai acontecer pós-exílio babilônico. Não vai acontecer antes. Percebe? Bem, pra gente finalizar, o que acontece? Então, os judeus não são judeus, são árabes. Eles não eram monoteístas, eram politeístas, né, por incrível que pareça, né? E nós temos aí, na verdade, uma montagem política com o passar do tempo de tudo isso, que infelizmente, né, é escamoteado e nos livros de história aparece até de forma estranhada nesse sentido, percebe? Comenta aí o que é que você acha sobre isso, grande abraço, até o próximo, valeu gente, tchau.